Você sabe por que não é possível ganhar da casa de apostas? Você sabe como uma casa de apostas define as odds que você vê no site? Tudo começa com as odds. Uma odd de 1,90 significa que para cada R$ 1 que você apostar, vai receber R$ 1,90 em troca. Vamos supor que a aposta é no cara ou coroa. Como cara ou coroa é 50% de chance para cada lado, uma odd justa seria de 2%. O valor da odd oferecida é de 1,90. Por quê? Imagine que temos 100 pessoas apostando R$ 100 cada. 50 pessoas acertam, 50 pessoas erram. A casa recebe R$ 100 de 100 pessoas, R$ 10.000 no total. Ela paga R$ 200 para 50 vencedores, totalizando R$ 10.000, o que resulta em um lucro zero para a casa. Ou seja, justas, a casa fica sem lucro nenhum. Agora, se a odd oferecida for de 1,90, no mesmo cenário de 100 pessoas apostando R$ 100 e sendo arrecadado novamente R$ 10.000 com os mesmos 50 vencedores, a gente tem um cenário de 50 vencedores, porém agora eles recebem R$ 190 por cada aposta, totalizando R$ 9.500, o que dá um lucro de R$ 500 para a casa de aposta. Percebe? A casa de aposta não precisava saber quem efetivamente ia ganhar, apenas precisou de acertar a probabilidade de cada um dos lados ganhar e cobrou uma margem em cima disso. E é aqui que entra um conceito importante, a lei dos grandes números. Ela diz que com repetições suficientes, os resultados se aproximam cada vez mais da média esperada. Então, se a casa programou uma margem de 5% dos seus lucros sobre a aposta, mesmo que em uma aposta específica ela fique abaixo de 5%, no longo prazo, com repetições suficientes, a margem será de 5% em cima de todas as apostas, na média. O que significa que a casa de apostas não precisa saber quem vai vencer os jogos. Ela precisa estimar as probabilidades com consistência e precisão. E é por isso que as odds mudam em tempo real. As casas empregam uma grande quantidade de físicos e matemáticos que calculam em tempo real as probabilidades do jogo e, além disso, monitoram o fluxo de apostas, garantindo um equilíbrio entre as odds apostadas. Por exemplo, no Brasileirão, na Série A, temos 380 jogos. Vamos supor um jogo fictício, que a movimentação das apostas fosse no total de R$ 1 milhão e estivesse distribuído da seguinte forma. O Palmeiras recebe 800 mil, enquanto o total apostado para o empate é de 120 mil, e o Fluminense recebe 80 mil. As odds justas, nesse caso, com base no volume de apostas, seriam de Palmeiras 1,25, um empate 8,33 e Fluminense 12,50. Só que a casa sempre ganha uma porcentagem, por exemplo, em média 5%. Então, nesse caso, as odds ficariam Palmeiras 1,21, um empate 7,14 e Fluminense 11,76. Se o Palmeiras vencer, a casa paga R$ 968 mil e lucra 32 mil. Se empatar, ela paga 856 mil e lucra 143 mil. E mesmo que o Fluminense vença, ela paga 940 mil e ainda lucra 59 mil. E é aqui que entra a lei dos grandes números. A casa não precisa saber quem vai vencer naquele jogo. Ela precisa saber quais são as chances mais precisas de todos os resultados e garantir que as odds reflitam essa precisão. Mesmo que um resultado inesperado aconteça e o lucro previsto não seja tão grande, como no nosso exemplo da Série A, que há 380 jogos, a média final vai se aproximar muito dos 5%, ou de alguma outra margem que ela programar, que a lei dos grandes números diz que quando há repetições o suficiente, o resultado tende a se aproximar da média. Mas você pode se perguntar, e se alguém apostar uma grande quantidade de dinheiro na maior odd? Será que é possível vencer a casa? Vamos supor o cenário: Palmeiras 300 mil reais, empate 200 mil e Fluminense 500 mil. Em um cenário onde houvesse 500 mil apostado no Fluminense, o valor a ser pago caso o Fluminense ganhasse seria de 5 milhões 580 mil, que geraria um prejuízo de 4 milhões 880 mil. Mas a casa raramente fica em prejuízo. Uma das formas de evitar esse cenário é alterando as odds conforme os apostadores fazem suas apostas, fazendo com que apostar no Palmeiras ou no empate fique mais tentador com odds maiores, equilibrando assim a direção das apostas. Se isso não resolver, ela pode aplicar uma estratégia chamada hedge, que os bancos também usam, mas falaremos isso em outro vídeo. A casa entra em uma bolsa de apostas, ou até mesmo com outra casa de apostas, e coloca 400 mil na odd de 12 para o Fluminense, caso ele ganhar. Assim, se o Fluminense vencer, você perde 4,88 milhões, mas a outra casa de aposta te retorna 4,8 milhões. Dessa forma, você reduz o prejuízo para apenas 80 mil reais. Você abriu mão de parte do seu lucro para reduzir um risco gigantesco. Os bancos usam essa estratégia todos os dias, as casas de aposta também.
Além disso, muitas casas diferentes pertencem ao mesmo grupo, o que permite equilibrar as contas entre elas e evitar risco. E é por isso que você provavelmente não vai conseguir vencer uma casa de apostas. Mesmo que você já tenha visto o primeiro jogo do Zico na Copa e saiba tudo sobre futebol. A casa de apostas não opera com base em saber quem vai vencer, mas em saber as probabilidades de cada time e transformar essas probabilidades em lucro, até mesmo na derrota. As casas de apostas atuais gastam muito dinheiro contratando físicos e matemáticos, que criam modelos avançados de predição e em programadores que coletam dados e fãs de odds em segundos. Existiram casos como o do físico de Oxford, Matthew Benham, que atualmente é dono do Brentford, conseguiu vencer as casas de apostas. Mas o próprio Matthew hoje é um dos responsáveis por tornar as casas de apostas quase invencíveis. Na sua época, ele criou um sistema de análise de dados baseados em estatísticas que era muito preciso. Com esse conhecimento, ele fundou a sua empresa, a Smart Odds, empresa que atualmente auxilia as casas de apostas a criarem odds extremamente confiáveis e precisas. Então, se você estiver pensando em gastar aquele dinheiro do aluguel para vencer as casas de apostas hoje, não gaste, que você vai perder. Me segue aí.